Queridas irmãs e irmãos, em Deus e em Cristo, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do meigo Rabi da Galileia, nosso mestre querido, protetor do nosso planeta e de todos nós, com o consentimento do Pai amado, nós retornamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa tarefa tão enobrecedora, tão gratificante que é para nós e de grande responsabilidade, para contribuir de alguma forma com uma das maiores caridades que nós podemos fazer pela doutrina espírita, que é a sua divulgação, bem como possibilitar um esclarecimento, um entendimento e uma ponta onde a gente possa aprofundar esses ensinamentos e mergulhar de cabeça para que possamos entender bem todas essas relações que temos com o mundo espiritual, para que possamos, além de lidar bem com isso, saber que os fenômenos fazem parte de uma natureza tão simples e natural que é a obra de Deus. Complexa em sua criação e em seus mecanismos, mas de fácil identificação para nós. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece de início de trabalho. Querido Deus, querido Jesus, e aos amigos da espiritualidade, agradecemos mais uma vez, como eu costumo dizer, a sublime e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste banquete espiritual, preparado pelos teus emissários de luz, ó Pai, para que venhamos a ceiar, a consumir o pão espiritual, o pão da vida, que nos revigora, que nos fortalece, que nos encoraja na caminhada do bem, do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade. Que possamos, nesses breves momentos que passaremos aqui, estarmos atentos a tudo em que a espiritualidade nos conduzirá na tarefa, para que possamos sempre buscar, de alguma maneira, colocar em prática, na ação diária de nossas vidas, estes ensinamentos, estes direcionamentos. Muito obrigado pela presença de tantos irmãos aqui, em ambos os planos. Os que estão à distância no mundo físico, material, nos acompanham nos meios virtuais possíveis e de coração. E aos irmãos, amigos que fazem parte da erradicidade, nos acompanham aonde quer que estejam. Por isso, Pai, é tão maravilhoso esse momento e tão gratificante. E por isso, pedimos a Tua permissão e a permissão de todos aqui para que possamos iniciar essa tarefa na noite de hoje. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bem. Vamos falar hoje, mais uma vez, de algo muito importante. O nosso pensamento. O nosso pensamento, que já foi muitas vezes ao longo da história da humanidade tido como a sede de tudo. O cérebro humano como a sede de tudo. Da razão, atribuindo ao coração o sentimento. Mas tudo advém do cérebro. Mas o pensamento, meus irmãos, ele não é um atributo do corpo. Ele é atributo do espírito, que irradia todas essas conexões, todas essas idealizações, todas as questões do espírito que vão emanar no cérebro perispiritual e que este vai respaldar no cérebro físico e o corpo responde. Obviamente que esse trajeto, que esse caminho não é um caminho fácil a ser percorrido, que há muitas nuances e muitas questões até que isso se processe.
Mas além de haver pensamentos nossos, será que nós também, digamos, trazemos para nós, agarramos, abraçamos pensamentos e ideias que não são nossas? Qual a importância, qual a força do pensamento? Essas perguntas talvez a gente possa esboçar alguma ideia de como elas se processam, mas obviamente é muito melhor a gente fazer essa busca interna. Mas uma coisa é certa, às vezes, determinados refrães populares ou essas gírias populares, às vezes elas têm um fundo de verdade. Não todas, mas algumas sim. Tem uma que eu acredito que seja de conhecimento de todos, de que a mente vazia é a oficina do inimigo, é a oficina dos espíritos, de irmãos nossos que ainda vivem na ignorância e na maldade, de se aproveitarem desta casa vazia e ocuparem. E é aí que mora o perigo. É aí que nós devemos ter muita atenção. Para que possa nos ajudar, a gente vai ter, obviamente, a ajuda de livros da codificação, e a gente vai passar aqui o nosso famoso slide para que a gente possa ver o principal livro de apoio nosso, para que possa ilustrar um pouco como será todo o nosso desenvolvimento aqui. Muito bem, meus irmãos, aqui está o poder do pensamento. Livro dos Espíritos, questões 456 a 458. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. E vamos seguir. O que é o pensamento? Onde se origina e para que serve? Não, o pensamento, como a gente havia começado na nossa introdução, é um processo mental, faculdade do sistema nervoso, processo de avaliação da realidade. Isso estamos aqui dentro do processo da alma encarnada. Como o pensamento ele se processa na alma encarnada. Não levando em consideração aqui todo aquele percurso que é o percurso original, o percurso do espírito, até chegar no cérebro físico. Processo mental, faculdade do sistema nervoso, a sede no cérebro físico, processo de avaliação da realidade, de percepção daquilo que é e de que não é, e do que não é real. Porque a gente, às vezes, pensa, idealiza e imagina coisas que não fazem parte da realidade. São reações representativas causadas por estímulos e reações químicas. E vejam que tudo isso diz respeito ao nosso cérebro físico, que é uma máquina maravilhosa. A psicologia diz que isso é uma manifestação intelectual e cognitivo, memória e linguagem. A logosofia diz que é a evolução do consciente, independente da mente, ou seja, logo aonde está localizada, situada ali. E esses pensamentos eles podem ser próprios da natureza daquele indivíduo particular dele, alheios de outras pessoas, de outros espíritos encarnados ou desencarnados, positivos, quando nos fazem bem para nós, para outros às vezes, negativos, quando esses a gente sabe que provocam desequilíbrios, autônomos, que dizem respeito ao indivíduo em particular, no que faz com que ele tenha suas próprias decisões. Dependentes, quando aí há uma força de imposição também de outros pensamentos, de outros seres, peleando, lutando na mente do indivíduo. Mas aí não é apenas ele quem está pensando, não é mais autônomo, mas aí passa a ser dependente também. Dominante, quando o magnetismo e a força mental ela sobrepuja mentes mais fracas, intermitentes, que é o campo também, além da parte da dependência,
da intermitência é quando o espírito, quando o indivíduo ele está basicamente em processos de obsessão. E aqui nós temos o que a gente aprendeu na escola, em particular, são os estados físicos da matéria, que ela poderia ser o seu estado sólido, como a gente está vendo aqui, ó, a magnetita, no estado líquido, a água, com a representação do lago de Ontário, no Canadá, e o gasoso, que são as caudas do cometa aqui, o cometa Kohoutek, como a gente conhece o cometa Halley também, que é o mais famoso para nós. Mas a gente descobriu, ou melhor, a ciência descobriu, o que já existia desde sempre, porque isso é uma força da natureza, uma força, uma criação de Deus, o estado radiante ou luminoso. Isso faz toda a diferença. Porque o estado luminoso e radiante é o estado da luz. E o interessante é que esse estado da luz, quando nós pensamos de acordo com a frequência de ondas, com o tipo de pensamento, ele pode ser mais ou menos radiante. Isso para outras pessoas ele vai ser mais ou menos perceptível. E vejam as características desse estado luminoso radiante, que é o estado de plasma. Você tem a sua TV de LED, a sua TV de plasma, você já sabe que ela faz parte desse estado, que são as luzes que geram imagem para que a gente possa ver. E quanto mais luz, quanto maior a qualidade dessa luz, mais nítida é a imagem para a gente. Características do plasma. Emissão de radiação eletromagnética. Eletromagnetismo na força mental, de atração e de bloqueio e de emissão de energia. Blindagem do campo elétrico das cargas e oscilações coletivas, devido a uma série de fatores aí que dizem respeito à atração e repulsão. Então, isso tem tudo a ver com o estudo do Espiritismo e como se relacionam os processos de obsessão espiritual e de comunicação mediúnica. A qualidade e classificação dos fluidos são as que adquirem no meio aonde são elaborados e manipulados. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sob o moral. E aqui o aspecto moral do indivíduo, e nós estamos falando aqui de ser mais ou menos médium, ostensivo ou não, mas tem uma influência muito grande, porque se o pensamento, a energia é força de atração ou de repulsão, de acordo com o estado moral do médium, ou muitas vezes ele pode ser um indivíduo moralizado, mas às vezes ele baixar a sua frequência e a sua vibração, ele atrair companhias de acordo com aquela faixa de vibração em que ele estava vibrando naquele momento. E aí, dependendo da maior ou menor fragilidade do indivíduo, ele pode ceder a ideias, a pensamentos que não são seus. Ou mesmo potencializar sentimentos mais baixos, de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, sarcasmo, hipocrisia, uma série de outros fatores aí que venham a estar envolvidos naquela relação, naquela situação em particular. Por outro lado, quando o indivíduo, quanto mais equilibrado é o ser, quanto mais envolvido em pensamentos e sentimentos bons, produtivos, essas sensações de energias, de pensamentos, de bondade, benevolência, amor, caridade, união, paciência, indulgência e todos os outros bons sentimentos, além de atrair companheiros que pensam na mesma frequência, da mesma natureza, ainda vai gerar uma defesa natural para que entidades que querem se aproveitar da fragilidade mental e espiritual de nós, eles não consigam ter espaço para agir. Eles não consigam penetrar
na nossa casa mental e nos influenciar para que a gente venha a realizar atos indignos, atos que podem comprometer e muito nossa existência, o nosso processo de crescimento espiritual e a nossa relação com as pessoas que nós lidamos aqui, que temos muito a consertar e a reparar com todos eles. Então, todo esse processo se dá pelo pensamento, pela energia que nós absorvemos, identificamos, projetamos ou recebemos do ambiente ou dos ambientes ou das relações que nós estamos vivendo. Então, para fechar esse slide, os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Lembrando que nessa relação, os opostos se repelem. Não é igual, às vezes, as pessoas pensam que é aquela relação do encantamento, do namoro, da paquera e da paixão, que às vezes acontecem dos opostos se buscarem. Neste caso de energia, os opostos se repelem. Uma energia má, baixa, de baixa vibração, ela não vai conseguir penetrar numa mente onde os pensamentos e os fluidos são bons, são harmoniosos. Muitas das vezes, as energias boas, elas têm muito mais força para atuar, porém, por conta da compatibilidade, às vezes ela não consegue atingir, naquele momento, aquele indivíduo que está com a sua energia numa natureza muito inferior. Obviamente que isso não é um processo eterno. Ele vai se acabar um dia, ele vai permitir, basta apenas uma única fresta, onde a luz possa passar e possa penetrar, para que inunde esse lugar e essa mente e atire da escuridão. E como os espíritos manipulam os fluidos? E não estou falando apenas dos fluidos ectoplasmáticos, mas o fluido que ele é manipulado através da energia mental, da energia que o espírito ele tem a capacidade de emanar, de jogar e de jorrar. Os espíritos, pela ação do pensamento, mudam as propriedades do fluido, como um químico utilizando seus meios para alterar a característica dos gases ou demais materiais, ou demais matérias. Lembrando, meus irmãos, que acredito que no nosso último estudo, o estudo da segunda-feira, para aqueles que fazem parte do nosso grupo de estudo e que estiveram participando dos últimos estudos, para aqueles irmãos que estão vendo essa nossa palavra aqui, que não sabem do que se trata, dos estudos que nós realizamos na casa e que se mantiveram, mesmo no período de pandemia, através dos meios virtuais. Nós estávamos falando exatamente de como o pensamento no espírito ele pode ser fatal. Em que sentido? Às vezes de manter esse espírito paralisado no tempo por séculos e mais séculos. Estagnados com sua tela mental congelada em um momento da história em que ele teve uma experiência traumática ou positiva que lhe permitiu com que a mente fechada naquela experiência, ele ali ficasse e não andasse. Que o tempo foi passando, os séculos foram passando e ele ali, naquela mesma tela, naquela mesma paisagem, positiva ou negativa, que ele vivenciou. E isso ele cria para si mesmo o próprio universo. Para aqueles que gostam de filmes, de ficção científica, de filmes de super-herói, um universo, uma dimensão paralela, uma outra dimensão, onde ele faz parte, onde ele está, e toda a idealização mental que ele criou para si, fazem parte daquele mundo que é só dele. Porém,
não correspondendo à realidade do espírito que tem que andar, que tem que progredir, que tem que crescer. E eis que este fica ali e precisa ser resgatado, precisa de ajuda para poder sair desta situação. Então, como nós bem dissemos, o fio condutor do pensamento do espírito, essa energia que emana, que absorve, que envolve, ela se dá como se fossem ondas de rádios, comuns para a transmissão de informações. Vejam, se a gente recebe no nosso celular, na televisão, no rádio comum, essas ondas elas são invisíveis para nós, mas elas viajam o espaço e o universo. E quando existe um meio, um mecanismo que tem uma antena, ou que tem um dispositivo que possa captar esse sinal, ele vai transmitir esse sinal de acordo com o que ele captou. Só que a gente não vê essas ondas de rádio, assim como a maioria de nós, não vê como se processa o pensamento. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Expande e redistribui no ambiente através de uma frequência. Então, como algumas pessoas costumam dizer dentro do movimento que existem médios que são verdadeiras antenas de captação, antenas satélites de larga captação de sinal, é mais ou menos isso. E essa expansão parte de um maior potencial do médium para possibilitar todas as energias que são trazidas, que são envolvidas no processo mediúnico de expandir, de distribuir ou mesmo de interromper o processo, o fluxo. Agora existe uma grande diferença, e eu gosto muito dessa parte, que é a diferença de pensar e ter pensamentos. Porque parece para nós que é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Vejam, pensar e ter pensamentos. Ué, mas não... Tipo, ter pensamento não é você pensar em algo? E pensar não é você ter pensamentos? Parece que sim. Mas, na verdade, tem meio que uma pegadinha aí. Vejam, há uma citação de uma estudiosa de neurocientista, entre tantas outras coisas, Lia Cassone. Ela diz assim: ter pensamentos mostra que você tem cérebro. Pensar prova que você o usa. Basicamente é você deixar-se seguir pela boiada. Você ser aquelas pessoas tão facilmente levadas pela opinião alheia, pelo que o grande número de pessoas faz, que você não reflete sobre aquilo que está fazendo e faz como todo mundo faz. E aí aquela história que as mães da gente dizia, você não é todo mundo, nesse caso a gente é todo mundo. Porque muitas das vezes, irrefletidamente, a gente faz coisas porque os outros estavam fazendo. E a gente, às vezes, quando tem um lapso de consciência, a gente se pergunta, por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? E a gente percebe que a gente não tem às vezes, uma resposta pronta. Porque a gente não tem uma capacidade de reflexão que nos permita um discernimento da situação e faça com que a gente não venha a realizar coisas irrefletidamente, coisas essas que são, muitas das vezes, por conta de um número de pessoas maior que decidem algo, e a gente, para querer estar dentro de um grupo, querer fazer parte de um grupo, a gente vai junto com eles. Pensar é um ato controlado. A gente pode controlar o pensamento? Veja que pergunta pertinente. Pensar é um ato controlado. Eu estou de controle do meu corpo, do meu pensamento, e deveríamos estar também dos nossos sentimentos. Estamos conscientes do processo, atento ou atentos à qualidade das informações que povoam a nossa mente nesse instante, as construções
são mais claras. Orai e vigiai de Jesus. O vigiai é observa o que se passa em teu pensamento. Observa o que você está sentindo. Reflete, entende, perceba isso. Para você ter clareza nas suas ações, nas suas respostas. Vigia a tua casa mental. Entende tudo o que se passa. E saiba que você sempre deveria estar no controle. E nós devemos sempre estar no controle. Dentro dos trabalhos mediúnicos, é uma das coisas que mais os orientadores, tanto espirituais quanto dos estudos e dos trabalhos mediúnicos, falam. O médium é dono do seu corpo. O médium, ele é responsável pelo seu corpo. Ele precisa estar no comando. Sempre. Aqui, só para a gente brincar um pouquinho com essa coisa de ter pensamentos e pensar. Ter pensamentos. Espiral aleatório de coisas que fazemos de maneira semiconsciente. Vejam, se é aleatório, imagine a mente vazia. A gente fica olhando para o tempo, pensando na morte da bezerra, como diriam os mais velhos no interior, como eu sou. Os meus pais, meus avós sempre falaram isso. Menino, está pensando na morte da bezerra? Pois bem, se a gente deixa a mente vazia, tudo que vier, ou tudo que possa vir, será sem uma devida observação, sem um devido controle, sem conhecimento. Pode ser qualquer coisa. Divagações sem filtro que por vezes nos desestabilizam emocionalmente. Quantas situações já ocorreram na nossa vida, de todos nós com certeza, de que a gente pintou o bicho muito maior do que ele é. Que pensamos muitas das vezes, morremos de véspera, sofremos antecipadamente, muito antes dos eventos sucederem. E isso tudo faz parte de ter pensamentos. Porque não é uma situação onde eu tenho controle e sou racional. Ao contrário. Passa a ser um processo de que, além de eu não ter controle, eu posso vir a ser afetado por isso. E por isso nós precisamos ter consciência da diferença entre ter pensamentos e pensar. E aqui, meus irmãos, uma contribuição da neurociência para todos nós, uma siglazinha muito famosa no meio, não no meio espírita, mas no meio da neurociência, que é a chamada PSC. Pensamentos, sentimentos, comportamentos. Os pensamentos geram sentimentos que vão a desembocar em nossos comportamentos. Veja, quando a gente pensa, nós somos afetados quimicamente por esses pensamentos. E aí, quimicamente falando, o nosso corpo ele vai receber uma carga de elementos variados que vão nos fazer sentir algo. E quando nós sentimos, quando vamos atuar com essas energias, com esse processo químico dentro de nós, dependendo de como seja a situação, o nosso comportamento pode ser positivo ou negativo. Quantas coisas nós já não fizemos e depois vimos que era besteira, vimos que a situação não merecia aquela atitude de nós, ou desconhecemos a nós em determinado comportamento. Quando a gente para 10 segundinhos para pensar, a gente vai ver que foram muitos eventos na história de nossa existência atual, não estou nem falando das anteriores, que isso sucedeu muitas vezes, que isso aconteceu muitas vezes. Os comportamentos são produtos ou subprodutos do PSC, ou do PS, pensamento, sentimento. Então, meus irmãos, não existem encontros ao acaso nos pensamentos. Este é um ímã de precisão magnética natural. Respeita um sistema de leis universais
de atração e de repulsão. Então, vamos seguir para esse slide aqui. Conseguem ver tudo o que pensamos, mas só se ocupam do que lhes interessa. De quem estamos falando aqui? Dos espíritos desencarnados. Dos espíritos desencarnados. Lembram? Dita, pergunta, influencia os espíritos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossa... Vocês lembram da pergunta, né? Tanto que podem chegar a vos dirigir. Ou seja, conduzem as nossas ações e atitudes sem a gente se dar conta, porque nós estamos tendo pensamentos e não estamos pensando. E aí deixamos eles conduzirem a nossa vida ou as nossas vidas. Mesmo os mais secretos dos pensamentos, muitos desses espíritos captam desejos, vontades, sentimentos. A gente pode até dissimular aqui no plano material, mas o véu, ele é desvelado, ele cai quando nós tratamos de relações espirituais. Então, levando em consideração que nós temos espíritos de diversas ordens, de diversas escalas, ainda aqui no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós se afiniza, se atrai ou atrai espíritos ainda de medianos para baixo. Atraímos para a nossa companhia, para a nossa vivência diária, espíritos desta ordem, desta natureza. E eles só se achegam até nós porque nós permitimos, através do que nós emanamos de energia, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. Então, cuidado. Dependendo das afeições que nós temos, podem causar aflições na nossa vida. Que bom seria se nós tivéssemos somente como companhias espíritos protetores, espíritos familiares e os simpáticos do bem, harmônicos, não os simpáticos ignorantes, grosseiros. Todos são nossos irmãos, obviamente, mas a gente não quer ninguém que nos impulsione para baixo, quer alguém que nos conduza para cima. Então, aquele ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Dentro do meio espírita, a gente já ouviu isso também, que diz assim, diga-me quem és e eu te direi com quem andar. Ou seja, quem você é energeticamente, pelo teu pensamento, pelas tuas ideias, pela tua vida, serão essas as companhias que mais te acompanharão. Interessante, né? Obsessão e atração. Aqui, como nós já havíamos esboçado na parte introdutória, um pouco mais depois, a gente viu que são os nossos pensamentos que vão atrair determinadas companhias. Então, quando nós pensamos, nós irradiamos energia. Essas correntes mentais de baixo teor moral conduzem por caminhos perigosos. E assim como uma pequena gota d'água suja sorve a vasilha, a má sugestão pode sorver também a retidão com que o espírito em desequilíbrio e afete a si mesmo o seu ambiente. Eu sempre gosto de contar, quando eu tenho a oportunidade, de que certa vez, uma discussão entre um casal, o marido, que sempre foi tido por ambas as famílias, pelos amigos do casal, por todos que o conheciam como uma pessoa equilibrada, de paz, de harmonia, jamais usou de violência ou participou de eventos violentos em toda a sua vida. Um homem calmo, equilibrado, paciente para muitos. E paciência, a gente lembra que é uma virtude, e virtude adquirida, ela não é perdida. Então, se você ainda perde a paciência por algo, você ainda não é paciente. Então, numa discussão onde ele tentava se tentava manter
calmo, como sempre o fez a vida inteira, houve algo da sua esposa em que o tirou do equilíbrio. E como estavam na cozinha, uma faca estava próximo a ele. E lhe veio um pensamento maroto, dizendo assim: pega a faca e mete nela, esfaqueia ela, que tudo isso vai parar. E, meus irmãos, ele cedeu nesse instante ao pensamento. E ao pegar a faca, com os punhos fechados, com a energia de raiva envolvida daquilo em que eu ouvia dito, que eu houvera escutado da sua esposa, ele pegou a faca e, ao se dirigir para ela, ele se deu conta de que ele nunca em sua vida se comportara daquele jeito. E ele joga a faca no chão e diz: meu Deus, o que eu estava prestes a fazer? Como eu permiti com que esse tipo de pensamento chegasse até mim, me desequilibrasse, me tirasse do eixo, ao ponto de comprometer por demais a minha vida, desgraçá-la e desgraçar a vida de outra pessoa. E fez uma prece, agradecendo a lucidez do momento tão difícil que lhe permitiu pensar. Quando num lapso teve um pensamento em que foi acatado por ele, embora não era dele, mas a sua baixa vibracional permitiu com que esta companhia incutisse em sua mente uma ideia que não lhe pertencia. E desde os eventos mais simples aos mais complexos, nós passamos por isso todos os dias. E eu estou falando nós, raça humana. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção, pela presença. E sem mais delongas, vamos agradecer esses momentos tão maravilhosos da companhia de todos nós, de todos vocês. Que júbilo, Pai. Que alegria. Que maravilha poder compartilhar essas ideias, estes pensamentos que nos ajudaram a transmitir tantos irmãos nossos do plano espiritual, para que pudéssemos aqui, neste momento, fazer-se entender da grandeza, da força do nosso pensamento. Na nossa vida, em todos os momentos, para curar, para agradecer, para fazer o bem, para impedir o mal, para realizar coisas boas, nos possibilitando uma proteção para que os nossos irmãos ainda na ignorância não venham a nos prejudicar, mas que rogamos que todos eles venham para a luz. Ó Pai, que maravilha é poder ouvir os teus emissários nesse momento, que nos auxiliam sempre no caminho do bem e do amor. E estamos certos que estaremos firmes, os nossos passos serão firmes nessa caminhada a caminho da luz. Obrigado, Pai, por tudo, que a tua paz, que o teu amor se faça presente na vida de todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Muita paz, meus irmãos, fiquemos com Deus e até o próximo encontro.